Boa noite, irmãos. Uma alegria poder estar aqui com vocês mais um domingo. Quando você chega na terceira idade e você percebe que você tem menos tempo para viver do que você já viveu, cada dia é um dia especial. E hoje está sendo um dia muito especial para mim. Eu comecei o dia indo numa missa. Depois da missa, durante a missa, um casal, parente, 50 anos de casado, a gente foi almoçar e foi muito legal estar lá no evento, poder compartilhar com as pessoas. Depois eu vim aqui para a Nova Geração, estive no culto lá, todos estão muito animados, mandam um grande abraço e dizer que eles estão bastante animados em cuidar do filho de vocês. E agora eu vou compartilhar com vocês o caminho para o alto, e o texto é Filipenses, no capítulo 2, nos versículos do 5 até o 11. Se todos estão lá, digam amém. Então vamos à leitura. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Eu vou ler de novo. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas do céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Oremos. Deus Todo-Poderoso, Pai que criou todas as coisas, que mantém tudo debaixo do seu controle, o Senhor tem uma sabedoria infinita. Nós, por mais que os anos passam como cristãos, a gente é sempre surpreendido pelo teu amor, pela tua compaixão, pela tua paciência. E hoje nós estamos aqui, Deus, fala ao nosso coração, nos ajuda a sairmos daqui diferente. Pai, nós estamos numa batalha, numa guerra, estamos reconstruindo uma igreja. Pai, é tão difícil reconstruir, lidar com os corações. Pai, nós não somos capazes, nos ajuda, nos forma unidos, no mesmo propósito, no mesmo espírito, que esse trecho possa nos inspirar, que a gente possa sair daqui cientes de que Jesus está voltando, e que todos nós temos que estar preparados, e é cada dia, estamos numa guerra. Deus, muito obrigado por teu imenso amor, obrigado por poder iniciar mais uma semana. Se nós estamos aqui, é porque o Senhor cuidou de nós, e é em nome de Jesus que eu oro e agradeço, amém. Nesse trecho que a gente acabou de ler, Paulo está ensinando para o povo de Filipe, e ele está ensinando que eles deveriam viver em harmonia. Irmãos, como está difícil para a gente viver em harmonia. Há mais de 2000 anos, Paulo estava insistindo, vivam em harmonia, um com o outro. Esse é o desafio que ele deu para o povo de Filipe, é o desafio que nós temos de um esforço para viver bem com o irmão,
O tempo vai passando e a gente tem que esforçar para viver bem, porque não é da nossa natureza. O que a nossa natureza nos chama é estar sempre crescendo. Desde pequeno nós somos doutrinados a mudar, crescer, troca, não está legal, já estou há algum tempo aqui nessa empresa, é melhor trocar, eu estou morando aqui nessa rua, já tem algum tempo, é melhor trocar, ou eu preciso crescer, e a gente é encorajado o tempo todo a crescer, mas se a gente for parar para analisar, quem consegue crescer e se mantém de forma sustentável, foi porque primeiro ele aprendeu a descer. Não dá para crescer se a gente não estiver disposto a descer. Até porque as coisas mais preciosas que você encontra na natureza, você encontra cavando. Está lá embaixo. Mas nós somos doutrinados a querer crescer. E esquecemos que para se manter lá, tem que estar disposto a servir. Tem que estar disposto a descer. É cavando. Você está disposto a crescer? Então você precisa estar disposto a descer. Na vida do cristão, o caminho é para baixo. Aquele que se humilha será engrandecido. O caminho para cima parece ser o caminho para a fama e para a fortuna. Quando a gente vê um prédio com 190 metros de altura, 60% dele está embaixo da terra. Porque quanto maior o edifício, maior é a fundação. A fundação é que vai sustentar, é a servidão, é os irmãos, cada um aqui servindo na igreja em casa. Eu estive em Ribeirão com a minha família no feriado do dia 1º de maio, e é incrível ver o culto numa missão, todo mundo servindo, todo mundo tem responsabilidade, cada um faz o seu papel. Eles estão sentindo na carne a importância de estar disposto a descer. Não dá para subir se você não estiver disposto a descer. Mas não é interessante quando a gente para pensar como Deus é incrível? O que é mais precioso? Tem que cavar, tem que descer. A importância da servidão. Eu vou mostrar um trecho de um palestrante. Eu também acho, muitas pessoas acham que ele é ateu. Ele é bacharel em jornalismo e em direito pela USP. Ele é especialista em direito constitucional e em sociologia do direito. Ele é mestre em ciência política, cursado em Paris e doutor em ciência da comunicação pela Universidade de São Paulo. Vamos ver o que ele tem para dizer. Jesus disse coisas que ninguém tinha dito antes. E Jesus, grande sábio que era, respondeu à nossa pergunta: o que a vida tem que ter para valer a pena? E a resposta de Jesus é impactante até hoje. Por mais que vivamos numa sociedade de cultura cristã, a resposta de Jesus, quando anunciada com clareza, produz extraordinário impacto nos espíritos de quem ouve. O filé mignon da vida, a vida que de fato vale a pena, é a vida assumidamente dedicada ao outro. Isso é absolutamente incrível, sobretudo para nós, acostumados a ouvir que o sucesso da nossa vida tem a ver com o nosso próprio ganho, com a nossa própria riqueza, com o nosso próprio conforto, com o nosso próprio poder. Jesus dirá mais ou menos o contrário. O filé mignon da vida, aquilo que fará de você um vivente feliz, é a entrega, é proporcionar, é alavancar,
É permitir que o outro viva melhor do que viveria se você não existisse. É permitir que o outro sorria o sorriso que, se você não fosse, ele não sorriria. É permitir que o outro sinta a alegria que, se você não estivesse, ele não sentiria. E aí sim, você terá vivido vida boa, vida que valeu a pena. Lição de Jesus. Se ele pensa assim, como devemos pensar nós? Como que a gente deve se comportar como discípulos de Jesus Cristo? Tem um evangelista americano, ele viveu há muito tempo atrás, ele nasceu em fevereiro de 1837 e morreu em dezembro de 1899. E ele disse o seguinte: o começo da grandeza é ser pequeno, o aumento da grandeza é ser menor, e a perfeição da grandeza é ser nada. E é isso que Jesus nos ensina nesse texto, é isso que Paulo está querendo nos ensinar nesse texto. Nós, como discípulos, nós não somos absolutamente nada. Somos os servos desse mundo, e estamos aqui para fazer a diferença na vida das pessoas. É para isso que nós fomos alcançados. E nos versículos 5 e 6, a parte que está em negrito diz: ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Jesus foi completamente unido com o Pai. Nós representamos Deus aqui na terra. Deus vai usar a nossa vida para alcançar as pessoas. Nós temos o que a gente diz no meio jurídico, uma carta de preposição. Nós somos preposto de Jesus aqui na terra. E como prepostos, nós temos uma responsabilidade. Não somos nada e estamos aqui para servir. Jesus não tentou ser igual a Deus. No versículo 7, ele abriu mão de tudo. Jesus se tornou ninguém. Veio aqui, é como um general que tira o seu uniforme e vira soldado. Eu não sei se você já foi um soldado, homem. Eu já fui. Eu sei o que é um soldado, é nada. E qualquer coisa que você faz fora do padrão é sem misericórdia. Eu lembro na minha primeira semana de quartel, eu estava ali em forma, e eu tinha que ficar na posição correta de descansar, não podia me mexer de jeito nenhum, a perna tinha que estar separada na altura do ombro, o braço para trás, eu estava ali. E tinha um rapaz, porque você entra em forma por altura, e o primeiro deveria ter uns 2 metros, e aí vai descendo, o que estava na minha frente deveria ter 1,90, eu vinha com 1,90 e pouco, e vai descendo, e aí eu estou aqui, e aquele cara na minha frente, ele tinha acabado de cortar o cabelo, a gente fez uma semana, aquela orelha branca, e me deu uma vontade de dar um tapa na orelha dele, e eu não podia me mexer, eu estava em forma, eu tinha que ficar ali, mas era mais de 1000 soldados, não é possível que no meio de 1000 soldados, o sargento ia ver. E aí eu respirei fundo. Pá! E fiquei ali. E ele também não podia se mexer. A gente estava em forma. Eu pensei, foi demais. Fiquei ali. Passou uns minutos, uma voz falou atrás de mim assim: você brincou em forma, soldado? Quando deu fora de forma, eu fui procurar o sargento.
Cheguei lá, ajeitei bem meu uniforme. Licença, sargento. Pois não, soldado. Eu queria me desculpar com o senhor sobre o que aconteceu em forma, e eu quero me comprometer com o senhor. Isso nunca mais vai acontecer. E ele falou: soldado, gostei de você. Parabéns. Está dispensado. Eu falei: obrigado, senhor. Chegou sexta-feira, eu fiz minha malinha, uma semana no quartel, eu estava doido para ir para casa. Aí a gente ia para o pátio, 4 horas da tarde, todo mundo animado, aí tem um boletim, e aí ele leu o boletim. E aí na hora da 4ª parte, justiça e disciplina, fica detido para lavar 3.000 bandejas, o seguinte soldado, 064 José Antônio. E aí lá vou eu de novo procurar o sargento. Sargento, eu lembro que eu conversei com o senhor lembra? A gente se entendeu, ficou tudo certo, e agora o senhor está me deixando detido? E ele falou: soldado, aqui é sim senhor e não senhor. Você brincou em forma? Sim senhor. Então você vai ficar lavando 3.000 bandejas. Pode se retirar. É assim a vida militar. Saiu fora do padrão, e Jesus se esvaziou, se tornou um ninguém, virou um soldado, para fazer a vontade do Pai. Ele abriu mão de tudo. Muitas vezes a gente não quer abrir mão para estar numa igreja em casa. Eu quero estar na igreja, mas paz e amor, hein? Não conta comigo em nada não. Estou na igreja, irmão, eu estou no barco aí, nós vamos para o céu, não vamos? Mas não conta comigo não. Jesus abriu mão. Ninguém. E nós estamos pedindo, implorando, quase de joelho: irmão, faça parte de uma igreja em casa, pelo amor de Deus. Tenha um parceiro de discipulado, pelo menos cada 15 dias, pelo amor de Deus. E tanta dificuldade, irmãos. Jesus abriu mão de tudo, veio aqui. Interessante quando a gente vai avançando nesse versículo. Além dele abrir mão de tudo, ele tomou a natureza de servo, nível mais baixo, escravo. Deixou de estar do lado do Pai, abriu mão de tudo e veio aqui passar uma carta de preposição para nós, dizendo: deem continuidade no que eu estou fazendo. Irmãos, quando eu me tornei cristão, eu tinha 5 empregos, eu larguei todos. Sabe o que é 5 empregos? Sabe o que é ter 2 carteiras registradas? Eu recebia salário 4 vezes por mês, e fora isso eu ainda tinha outras atividades que me geravam. Eu vi, puxa, como discípulo não dá. Eu fui largando de tudo. E hoje eu trabalho num emprego, não trabalho todos os dias, e ganho quase a mesma coisa que eu ganhava quando eu trabalhava em 5 empregos. Eu quero encorajar você. Olha para Jesus, e vamos ter misericórdia um dos outros, e vamos ajudar um ao outro, com amor, mas falando a verdade, é olho no olho. Jesus tornou-se servo, tomou a natureza de servo. O ministério de Jesus é um ministério de serviço, em vez de ser servido. E nós somos chamados, todos nós, na igreja em casa. Tem alguém lá que não está servindo, em alguma área da igreja? Na sua igreja em casa? Então, com amor, encoraje esse irmão. Fala para ele: cara, você quer ser feliz?
Quer mesmo? Então sirva. Eu não vejo ninguém que está servindo infeliz. Lá na nova geração, todos lá têm trabalho. Aí um desempregou. E aí os irmãos, toda vez que a gente se reúne, a gente ora, compartilha, e aí como é que está sendo? E aí hoje ele veio e falou: irmãos, nós somos uma família aqui. Eu recebi ajuda financeira, alimento, encorajamento, e essa semana eu consegui meu emprego. Eu falei: nossa, Deus é demais, mas nós somos chamados a sermos servos. Também, além dele abrir mão, além dele perder a natureza dele, se tornar um servo, vivendo a vida comum de um ser humano. Ou seja, essa semana, sexta-feira, eu fui numa empresa trabalhar, e num canto, tinha lá 3 ou 4 rapazes, uns meninos tão bonitos, e eu virei para eles e falei assim: você, bonitão, o que você achou da palestra? Aí ele falou: eu? Falei: você, cara, você é bonito, hein, meu? Até um furinho no queixo o cara tem. Acho que quando foram fazer o cara, capricharam nele. Sabe, a gente que é cristão, a gente não tem vergonha de falar as coisas que estão no coração da gente, não importa o que as pessoas vão pensar. Hoje eu estava lá nos 50 anos do tio da minha esposa, uma família fervorosa de católicos, e nós éramos os crentes, mas na hora que começou a música ao vivo, foi os crentes que entraram e aí quando eu olhei no relógio assim, eu tinha começado a me divertir, faltavam 15 para as 3, eu falei: gente, a gente tem que ir embora, e o povo falou: mas agora vocês vão embora. Eu falei: tchau. Porque o discípulo é assim, é uma pessoa animada, é ou não é? Isaías 53, no versículo 2, na parte B, diz assim: ele não tinha beleza ou majestade para nos atrair para ele, nada em sua aparência que devemos desejá-lo. Centenas de anos antes de Jesus ter chegado à terra, Isaías falou: olha, Jesus, aqueles jovens que estavam lá na minha palestra sexta-feira, eles me chamaram a atenção. Poxa, que trio de rapazes bonitos. Mas Jesus, o texto fala, não tinha nada nele que chamava atenção. Era uma pessoa completamente igual a qualquer um de nós. Nenhum cidadão romano poderia ser crucificado, exceto pela ordem direta do imperador. Mas Jesus morreu na cruz. Sabe, o pior destino possível para uma pessoa poderia experimentar naquela época seria morrer na cruz. Morrer na cruz era algo terrível, algo que você nem mencionava, de tão ruim que era a pessoa ter que morrer na cruz. Tanto que Deuteronômio, no capítulo 21, no versículo 23, diz assim: não deixe que o corpo fique ali durante a noite, é preciso sepultá-lo antes do pôr do sol, pois um corpo pendurado assim faz a maldição de Deus cair sobre a terra. Sepultem o corpo, para que não fique impura a terra que o Senhor nosso Deus lhe está dando para ser de vocês. Morrer na cruz era algo terrível na época de Jesus. Em Gálatas 3,13, porém Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei, como dizem as Escrituras: maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Jesus se esvaziou, Jesus não quis ser igual a Deus,
Jesus veio nos servir, deixou uma carta de preposição e morreu da pior maneira que se pode um ser humano morrer. Na sociedade romana, a palavra cruz era uma obscenidade, não era elegante, não era chique, não era correto você fazer alguma menção de alguém que você conheceu que morreu na cruz. Só para a gente ter uma ideia, era algo muito ruim, ninguém falava, não se mencionava no meio deles a palavra cruz. Jesus morreu na cruz. Nos últimos 2000 anos, a cruz tornou-se higienizada e domesticada em nossos meios. É bonito, um crucifixo no peito, algumas pessoas carregam uma tatuagem da cruz. Talvez, não sei, querendo glorificar o nome de Deus, mas há um perigo de, a cruz tem um significado, é um instrumento de tortura, de sofrimento e de morte, mas corre-se o risco de se banalizar a cruz. Jesus tem algumas características importantes: sua humildade, servidão e obediência. Se permitiu ser crucificado. They're dead. Esse é o nosso mestre, esse é o nosso líder, ele é o padrão. E Paulo deixou bem claro: nós não temos opção. Ou nós temos aqui uma igreja completamente unida, ou a gente vai nadar e não vai sair do lugar. E tem que haver um esforço de cada um de nós pela união, porque é isso que Jesus espera de cada um de nós. Isaías escreveu: mas ele foi furado por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz foi sobre ele, e por suas feridas nós temos esperança, nós fomos curados. Nós sabemos que se cada um de nós se esforçar pela união, se cada um de nós se colocar à disposição do reino de Deus, nós temos uma promessa de Deus. E Deus, Ele é fiel. Jesus Cristo, Ele morreu, Ele foi exaltado, e Deus o ressuscitou. Vamos ler Mateus, capítulo 28. Dos versículos 1 a 10. Mateus 28, de 1 a 10. Depois do sábado, no domingo bem cedo,
Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente houve um grande tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Ele era parecido com um relâmpago, e as suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos. Então o anjo disse para as mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado, mas ele não está aqui, já foi ressuscitado, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele foi posto. Agora vão depressa e digam aos discípulos dele o seguinte: ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês para a Galileia, lá vocês vão vê-lo. Era isso o que eu tinha a dizer para vocês. Elas foram embora depressa do túmulo, pois estavam com medo, mas muito alegres, e correram para contar tudo aos discípulos. De repente, Jesus se encontrou com elas e disse: que a paz esteja com vocês. Elas chegaram perto dele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos para irem a Galileia e eles me verão ali. Jesus ressuscitou. Olha a trajetória, ele desceu, se transformou em ninguém, deixou uma carta para nós, de preposição, morreu, no terceiro dia, ele ressuscitou, e ele apareceu para mais de 500 pessoas. Jesus vai voltar, ele está voltando. Nos versículos de 9 a 11 de Filipenses, no capítulo 2, na parte que está em negrito, porque Jesus morreu, ressuscitou, Deus o homenageou. O nome de Jesus não tem nenhum nome que é maior. E isso está à nossa disposição, se a gente entender que nós precisamos imitar Jesus. E nós somos ninguém, somos servos de Jesus. A exaltação de Jesus começa na ressurreição dele. Isso inclui, na exaltação, autoridade soberana sobre todas as criaturas, no céu, na terra e sob a terra. Olha o convite para você que está nos visitando, de representar Jesus aqui na terra. Olha o convite que está sendo feito para você que está estudando a Bíblia, de ser alguém que vai ter esperança, de ser alguém que sabe, o melhor ainda está por vir. Jesus vai voltar, ele está voltando. Aqueles que se curvarem a ele e confessar o seu senhorio e viverem por ele durante essa vida, receberão a salvação e a vida eterna. Porque quando ele voltar, versículo 10 e 11 diz que todos vão se curvar. Todo mundo vai se curvar. Mas o que vai ser levado em conta é aqueles que viveram por ele durante essa vida. E viver para Jesus é fazer a diferença na vida dos outros. Ah, mas eu estou orando, estou lendo, mas estou dentro da minha casa. Cristianismo é na rua, é um visitando o outro, é encorajando o outro, é discipulando o outro, é lidando com o coração. Mas aqueles que não confessaram o seu senhorio durante essa vida, se curvarão diante dele no julgamento, mas isso será tarde demais para salvá-lo. Atos capítulo 1.
Normalmente, quando eu estou dando minhas palestras, eu falo para as pessoas assim: vamos fazer tal coisa? Aí eu falo para ele, e vocês falam assim: vamos! Aí eu falo assim: vamos ler Ato 1? Melhorou, né? Vamos ler Ato 1? Que igreja, que demais. Versículo 9 até o 11. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu, e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu, enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Jesus voltará, portanto, precisamos estar preparados, porque Jesus vai voltar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, e vocês jovens, sejam obedientes aos mais velhos, que todos prestem serviços uns aos outros com humildade, pois a Escritura Sagrada dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Jesus vai voltar, Jesus está voltando. Então a missão do cristão começa onde você está e termina onde Deus quiser. Então vamos ver como que vai ser a volta de Jesus?
Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, eu oro para que nenhum dos que estão aqui venha se perder, que todos possam estar preparados. E é em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Irmãos, domingo que vem teremos só um culto. E aí vocês dizem assim: amém. Domingo que vem teremos só um culto. Amém. Então, os irmãos da manhã vão estar aqui com a gente. É um momento de preparar cartão, bombom, e quando ele chegar, abraçar e receber, e toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Boa tarde.